Olá, talento! Seja super bem-vindo a esse podcast número 7. Eu fiquei muito pensativa em qual momento eu deveria puxar este assunto e é agora no nosso Fala Talento. É uma realidade que a gente não tem como escapar. É um conteúdo ao qual é um pouco revoltante, você já entendeu o porquê dessa nossa abertura de podcast, porque tem tudo a ver como o brasileiro consegue sobreviver nesse país com o novo valor do salário mínimo referente a 2021. Sim, já estamos no dia 11 de janeiro e o salário mínimo entrou em vigor no valor de R$ 1.100 a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Só lembrando um detalhe para você, que eu, antes de entrar na nossa realidade, no momento atual, eu gosto muito de conversar com todos os meus alunos. E aí você vai me perguntar, conversar sobre o que quando eu puxo a disciplina administração de pessoal, também quando eu puxo a disciplina legislação trabalhista e cargos e salários também, porque tem uma necessidade da gente saber a diferença de quando vamos aplicar o salário mínimo para vários tipos de cargos e funções e hierarquias dentro da organização, porque afinal de contas a gente precisa puxar a lei trabalhista. Eu sou a professora Denise Oliveira, gestora de RH, e eu gosto muito de contar que quando eu era adolescente, criança para adolescente, eu ouvia minha mãe falando muito, porque ela falava que como era feliz e orgulhosa de ouvir quando era criança, aquele pronunciamento pelas rádios, no dia 1º de maio de cada ano, do presidente Getúlio Vargas, que ele criou o salário mínimo em 1940. Então, nesse dia 1º de maio, era um pronunciamento ao qual era surpresa para todos os cidadãos brasileiros o valor do novo salário mínimo. E ele falava com muito vigor, muita segurança, muita motivação. E ela passava isso com muita alegria também, que as pessoas ficaram entusiasmadas, felizes, E que era muito importante, e ele levantava muito que a Constituição brasileira protegia o cidadão falando da importância do salário mínimo nacional, que era um decreto federal e que justamente as empresas não poderiam, em hipótese nenhuma, contratar funcionários com suas CTPS assinadas, justamente para não pagar um valor menor do que o mínimo, lembrando que a CLT entrou lá em vigor em 43, justamente veio com todo esse pacote trabalhista para ajudar os trabalhadores, com os nossos deveres e também a gente recebeu os nossos direitos. E aí, quando eu lembro muito desse ponto que minha mãe contava, e eu gosto muito de contar, como era interessante você ouvir a palavra surpresa, coisa que já não acontece há bastante tempo a nível Brasil. Agora vamos para o nosso momento atual. Entrou em vigor agora, até o ano passado, em dezembro de 2020, ali pertinho, Era R$ 1.045, passou para R$ 1.100, um aumento de R$ 55, uma média de 5,26% de aumento. Lembrando que existem alguns estados do Brasil que terão seu piso superior ao valor nacional. E um desses estados, se não tiver alguma alteração, acrescentar algum outro, eixo São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tá faltando ainda mais um, que eu agora esqueci nesse momento, mas já é também a dica para vocês, para a famosa pesquisa. Lembrando também para vocês que o salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado, que pertencem a categorias que não são contempladas em hipótese nenhuma por acordos coletivos.
tá? Então, acontece também com as domésticas, que até então, doméstica hoje existe a lei da doméstica de assinar carteira, de pagar um salário mínimo ou um pouco mais do salário mínimo, coisa que não existia. Existe a lei da doméstica, quem quiser conversar, a gente também cria um outro para depois desse assunto. Mas lembrando uma coisa, que a Constituição Federal, e que teve a reforma dela em 88, ela é muito clara dizendo que é para o trabalhador sustentar sua família para moradia, alimentação, saúde, lazer, educação. E aí a gente para muito, em alguns momentos eu li em outros artigos, em outras reportagens, né? Que é interessante a gente fazer antes da gente entrar numa aula, até mesmo aqui no podcast, em alguma coisa assim. E eu li um ponto que dizia, um parágrafo que dizia: o salário mínimo serve para sobrevivência do cidadão brasileiro, do trabalhador de carteira assinada, até mesmo o trabalhador aposentado. Bom, e aí vamos falar justamente das categorias do acordos coletivos, que eu destaco que eu não vou pagar de carteira assinada, CTPS assinada para esse trabalhador o salário mínimo, e sim o teto mínimo que tiver no acordo coletivo. Por isso que eu fiz esse comentário agora. Um exemplo, sindicato X do segmento X, lá no acordo está dizendo 1.360, então vou pagar 1.360 e não 1.100. Lembrando também um outro detalhe, que os estagiários não têm carteira assinada, e sim, eles são estagiários. É um acordo entre empresa, faculdades e universidades. Então, não somos obrigadas a pagar o salário mínimo. Nós, que eu estou falando, empresas, vai contratar um estagiário e vai fechar ali com ele um valor X de bolsa estágio, ajuda estágio, mas nunca salário base, porque ele não é funcionário da empresa. Também lembrando que o jovem aprendiz, que existe cota e obrigatoriedade dentro das empresas, bebendo até um pouquinho d'água agora que é importante, vem se destacando que o jovem aprendiz, ele é contratado por horas. Então, temos como base, sim, o salário mínimo. E dependendo do costume, segmento da empresa, cultura da empresa, suas normas, procedimentos, eu acho que o RH precisa muito implantar um plano de ação para também um jovem aprendiz a ser um valor um pouquinho acima do que o salário mínimo. Afinal de contas, ele está ali dentro da empresa com a CTPS assinada, um contrato de jovem aprendiz, ou que ele está trabalhando por horas, não está trabalhando ali às 8 horas, mas ele está executando tarefas. Ele está ajudando a dar resultados para a empresa. Também é o caso do nosso querido estagiário, ao qual contratamos, e com uma falha muito grande, que já as empresas colocam já desde um anúncio lá pedindo e exigindo experiência, e que a lei do estagiário diz que não, contratamos como estagiário pessoas já com experiência, fazendo obrigatoriedades e dando grandes resultados para a empresa, dependendo dali do setor que esse estagiário está, e a empresa está pagando um valor abaixo do salário mínimo. Lembrando para você, brasileiro, cidadão brasileiro, gestor de empresas, setor de RH, prestem atenção. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.100. Analisa comigo o que um trabalhador desse, o que motiva um trabalhador desse a ganhar só R$ 1.100. Trabalhador sim, porque o estagiário está ali dentro trabalhando. Está como estagiário, mas está trabalhando. O jovem aprendiz está como jovem aprendiz, mas ele está trabalhando e dando resultado para a empresa, e eu dou cobranças para esses profissionais. Então, vamos começar a analisar esse valor do mínimo. Lembrando também que que o estagiário eu não desconto INSS, não deposito FGTS, então lembrando que eu não posso fazer esse ponto, e se eu quiser dar plano, e assim vai. Depois a gente faz um podcast sobre esse assunto. É muita coisa para a gente falar em um único. E aí o jovem aprendiz, de acordo com as leis e as diretrizes, tem o seu desconto de INSS, tem o seu depósito do FGTS, mas lembrando também que ele está prestando serviço.
Voltando ao seletista, de contrato determinado ou indeterminado, ou de experiência também, tem sim o desconto do INSS, depósito do FGTS, tem imposto de renda e volto a dizer, domésticas a mesma coisa, tem a lei da doméstica. Só volto a falar que o cidadão brasileiro precisa ser mais um pouco valorizado, porque afinal de contas eu levantei agora que a nossa Constituição Federal, a partir de todos os artigos, principalmente o artigo 5º, vem falando que o cidadão brasileiro sobrevive para alimentação com mínimo, residência, moradia, saúde e lazer. Então a gente precisa analisar muito isso. Ponto do salário mínimo para fechar, lembrando, se você paga de acordo com o PPRA, que já está para mudar, a gente já vai fazer também outro podcast sobre isso, que não vai ser mais PPRA, lembrando que o trabalhador, se tiver direito ao adicional de insalubridade, a ANR informa, da insalubridade, informa que o cálculo é feito em cima do salário mínimo em vigor, sendo regional ou não, vamos pegar 10, 20 ou 40% e pagar para esse trabalhador. Então, eu também preciso prestar muita atenção que virou o mês, vamos já fechar a folha de pagamento de janeiro e precisa estar atualizado no sistema, lembrando que não são todos os sistemas que são feitos remotamente pela empresa de sistema atualizar essas informações e você precisa prestar muita atenção nisso. Podcast é um assunto muito interessante, esse conteúdo sobre salário família, certas horas dá uma certa revolta e tristeza, mas infelizmente é o momento que vivemos aqui no nosso país, no nosso Brasil. Talento, te encontro no nosso próximo conteúdo. Sou Denise Oliveira, gestora de RH e até o nosso próximo podcast.